Uh. Yeah. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio do podcast da Autoria. Nosso entrevistado de hoje será o advogado e professor Renan Vieira, do curso técnico de Serviços Jurídicos da Escola Professor Antônio Pinto Pereira. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui com o advogado e professor Renan Vieira, onde ele vai estar falando um pouco sobre o bullying. Seja bem-vindo, professor, ao nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz com a sua colaboração e a participação com o nosso episódio de hoje. Ok, muito obrigado, Kathleen. Primeiramente, gostaria de externar meus cumprimentos aos meus queridos alunos, que eu tenho a oportunidade agora de 3 meses já convivendo, e curiosamente adquiri uma amizade. Eu sei que no evento futuro a gente seremos grandes amigos, considerações. Gostaria também de parabenizar a professora Edna pelo esse trabalho, esse desempenho, essa criação desse novo projeto aqui, que é uma coisa nova em Jardim, também novo nas plataformas digitais. Externar meus cumprimentos ao professor Pedro, também que está atuando na área de informática, e principalmente a escola pelo convite que está desempenhando a minha função atualmente aqui. Obrigado. E agora a gente vai começar com a primeira pergunta, que é: como foi a sua infância? Bom, minha infância eu sou filho único, então eu tive sempre muita dificuldade com o convívio com as demais pessoas. Inicialmente eu comecei o estudo aqui numa escola particular que tinha 6 alunos, e a partir do meu 9º ano que eu mudei para uma escola municipal, que foi uma surpresa, assim, que eu saí de um momento de que eu tinha 9 alunos e passei para uma sala que tinha 40. Então, no primeiro momento, quando eu fui para a escola pública, eu senti uma dificuldade em fazer novas amizades. Uma dificuldade em ver como a realidade da escola eram diferentes, o tratamento era diferente, como que a gente estudava era diferente. Mas, de qualquer forma, assim, foi muito gratificante poder trocar, assim, da escola privada para a escola pública para ver qual que é a realidade mesmo do Brasil. E, eventualmente, passei para o ensino médio, concluí meus estudos na Escola Coronel Rufino. Estamos aí, fui para a faculdade. Estamos aí hoje, sendo advogado. Como o nosso tema de hoje abordado é o bullying, a gente queria saber se o senhor já sofreu bullying e como lidou com ele. Bom, acredito que quase toda criança já sofreu em algum momento um bullying devido a qualquer violência, seja física, moral, social. Eu, particularmente, sofri. Na época eu tinha uns 5, 6 anos. Eu comecei a usar óculos. Na época, quando você usava óculos, tinha acabado de sair o filme do Harry Potter. E aí o pessoal começava a me chamar de Harry Potter, de 4 olhos. Você não sabia naquela época o que era o bullying de fato, assim, mas você tinha uma raiva das pessoas te chamando. Então, naquela fase da minha vida eu não sabia muito bem o que era violência, o que era o bullying de fato. O que eu fiz primeiramente? Fiz erroneamente, que eu fiquei preso somente em mim. Então eu peguei todos os sentimentos e guardei somente para mim. Não compartilhei com a minha mãe, não compartilhei com meus pais, com ninguém, com a minha avó. Só depois, posteriormente, quando começou a iniciar as grandes discussões sociais, que eu entendi o que de fato eu estava sofrendo naquela época. E, particularmente, eu reprimi os sentimentos. Só posteriormente, bem mais lá no auge do ensino médio, começou grande pauta de discussão sobre o bullying e referência também a livros que foram didáticos, como o livro Caco. E aí sim que eu consegui efetivar e ter uma conversa franca com a minha mãe, que de fato eu já tinha sofrido bullying, porque eu era uma das pessoas que sentava na frente, então eu era sempre o taxado nerd da sala, que as pessoas não queriam muito conversar. E depois de uma conversa franca assim, com a minha mãe, que a gente conversou, que a gente consegue entender como que as pessoas elas tratam a gente, não é necessariamente o que a gente é, que daí você consegue sim resolver as consequências, os conflitos internos que você tem contra você. Inclusive, o senhor acabou de citar o livro Caco, né? Aqui na escola, no 6º ano, a professora Maria Isabel trabalhou com a gente. Ele é muito importante, ele fala também sobre o bullying, essas coisas. Então, eu recomendo a todos lerem, tá? E é isso. Agora, quero perguntar ao senhor, quando o senhor escolheu a área do direito? Excelente pergunta. O direito sempre andou comigo desde o início
do ensino médio, eu sempre quis ter essa função de advogado, posteriormente talvez uma função de procurador, porque eu sempre vi o trabalho dos operadores do direito como uma forma de servir a sociedade. Se retirar a parte do ordenamento de puro status e trabalho puro mesmo. Então, a partir do fundamental, eu sempre falei minha mãe, eu quero ser advogado, eu quero ser promotor, eu quero trabalhar na carreira jurídica. Isso do 9º ano. Partimos para o ensino médio, 1º, 2º, 3º ano, continuei da mesma forma. No meu 3º ano, antes de começar, eu já comecei a me preparar para o Enem, tanto do 1º, 2º, 3º, então eu fui treineiro do Enem, para chegar no meu último ano e de fato conseguir uma nota relativamente boa para entrar no curso de Direito. No meu 3º ano eu fiz a prova, tive uma nota razoável e eu consegui uma bolsa de estudos na Unigran, onde no ano de 2017 eu consegui entrar para o curso de Direito e no ano de 2022 eu graduei. Legal. E o senhor pode contar pra gente como foi a sua trajetória universitária? Trajetória universitária. No ano de 2017 eu ainda era menor de idade, então minha mãe teve que assinar o contrato para eu iniciar. Foi um grande baque, porque eu sou criado em Jardim, então não tive muito convívio com as demais cidades. Só que quando surgiu a oportunidade da bolsa, já estava correndo o ano letivo deles. Tinha passado umas 2, 3 semanas já. E eu fui tentar procurar vaga no ônibus na época da Unijara aqui de Jardim. Não tinha vaga. Então, o que minha mãe conseguiu fazer? Eu tinha um amigo que morava perto da Unigran. E aí eu morei com ele 2 meses lá, até conseguir a vaga no ônibus da Unigran. E aí, passou esses 2 meses, eu consegui a vaga, entrei e eu comecei todo dia de ônibus de Jardim para Dourados. Pegava o ônibus 3h30 da tarde, chegava lá às 6h40, aula às 7 horas, no meu 1º ano saía às 11 horas da noite. Chegava aqui em Jardim lá pelas 2, 2h30 da manhã. No meu 2º ano efetivo, mudou um pouco esse horário, a gente saía 10h30. Só que no meu 2º ano, particularmente, eu já iniciei o estágio. Que eu tive a grata felicidade de trabalhar 2 anos aqui no Fórum de Jardim, na 2ª Vara Criminal, onde eu tive contato diretamente com o processo, e esse foi a grande virada de chave para eu conseguir compreender o que era o direito de fato. Muitas vezes a gente sempre tem a dificuldade do operador de direito, a gente olha a doutrina, ela fala de um jeito, só que só você vê no caso prático como que vai ser a aplicação da lei penal no estado real que a gente consegue entender como que o ordenamento ele quer tratar as devidas demandas. No meu 3º ano foi a mesma coisa e infelizmente no meu 4º e 5º ano veio a pandemia. E aí a gente sempre estava com aquela, provavelmente eles também tiveram, a incerteza se estariam talvez vivos, como que a gente ia lidar com os estudos. Mas graças a Deus a gente conseguiu organizar 2 anos, e aí efetivamente eu colei grau. Colei grau também no meio da pandemia, então na minha colação de grau, quem quiser depois olhar, tá todo mundo lá de máscara preta ainda. Ai, que cena. É linda a cena. Na época da pandemia foi complicado, né? Realmente. Deus me livre. Pra mim, eu peguei, acho que no começo do 8º e do 9º. A gente voltou no No primeiro, praticamente. Terceiro bimestre? Foi no 3º bimestre do 9º. E é isso. Sim, aí teve a grande dificuldade. Provavelmente o aspecto informático, nem todos os colegas têm celulares, então a forma que os professores trabalharam, também eu sou filho de professor, então eu vi direto como que era a dificuldade para passar o conteúdo, como que a gente vai tratar, como que a gente vai lidar com essas demandas, tanto o envio de PDF, quanto o envio físico dos materiais para aquelas pessoas que não tinham. Então, assim, o trabalho que foi feito, tanto na direção de todas as escolas, foi fantástico aqui. Verdade. Inclusive, queria agradecer a minha professora Edna de Geografia, que ensinou um tema muito importante para mim, que é a globalização, né? É um tema muito importante. Mas, enfim, o senhor como professor, dando aula pela primeira vez, o senhor está gostando? Eu estou gostando. Que bom. Bacana, professor. Como professor do curso técnico de serviço jurídico, que eu aconselho quem está no 1º ano ou no 9º ano, vir para a escola para estudar aqui o 1º ano integral, que é muito bom. Não sei se ano que vem vai ter o curso técnico o 1º ano ou 2º ano, mas a gente tem informática, onde tem ótimos professores, tudinho.
E é isso. Como professor do curso técnico de serviço jurídico, como está sendo dar aula? Olha, inicialmente foi um convite assim que eu penei para aceitar, assim, eu não sabia se ia conseguir dar aula, mas eu cheguei a conversar com meus pais e tudo mais. Eu não fui preparado toda a minha graduação para dar aula, embora ele era um sonho bem de criança em ser trabalhar com pedagogia. E nesse meado nesses primeiros 3 meses de aulas aqui, eu estou particularmente gostando. Partilhar o conhecimento com os adolescentes é algo gratificante. Eu sei que muitas vezes ainda eu tenho a dificuldade para tentar transmitir o conhecimento jurídico, ele é um pouco mais técnico, mas tentar transmitir de uma forma mais clara, mais simples, para vocês de fato compreender como que a gente aplica a lei penal, que nesse caso eu sou responsável pelo direito penal e processo penal, mas de tentar retirar o máximo que eu consigo da linguagem jurídica coloquial, extremamente formal, para vocês terem uma ideia, uma noção básica como que funciona uma lei penal e até onde que a gente pode tratar as determinadas condutas criminais dentro da sociedade. Bacana. Posso contar a sua primeira aula que você deu pra gente? Pode. Gente, olha, o professor ele chegou lá dentro da sala. Vai tomar um chá depois dessa. Ele ficava olhando assim, ele olhava pra cara de cada aluno, tipo assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, uma pessoa nervosa, sabe? Qual que foi o primeiro aspecto quando o senhor viu nós, próprio? Bom, no meu primeiro dia de aula, eu achei que seria pior. Mas eu dei sorte que no meu primeiro dia de aula choveu, então foi 6, 7 alunos na minha sala. Eu tentando transmitir um conhecimento que eu estava tentando ser uma palavra mais difícil, mas eu não entendia nada que o professor provavelmente falava. não estava entendendo nada no primeiro dia de aula. Mas olha que eu não estava entendendo nada, era meu primeiro ano. Aí eu entrei lá, eu não sabia de nada. E o professor falava que essas palavras chique. Não, sério, olha, eu não vou nem falar. Aí porque eu acho que eu sou a única aluna da sala que fica toda hora, o quê? O quê? Como que escreve isso, professor? Como escreve isso, professor? Enfim. Agora entrando no assunto nosso, o assunto principal do podcast de hoje, que é o bullying. Quais são os principais aspectos legais relacionados ao bullying em vigor no país? Bom, nós temos 2 legislações que estão em vigor. A primeira é a número 13.185 de 2015, que foi a primeira lei que a gente fez do bullying. Antigamente, o bullying sempre existiu no ordenamento jurídico. Só que não necessariamente existia uma lei específica para complementar, para especificar ela. A partir do ano de 2015, assinado pela então presidenta Dilma Rousseff, surgiu essa lei do bullying, o que causou uma grande dificuldade na compreensão dela, porque ela era uma lei explicativa. Isso quer dizer o quê? Que eles só iam definir quais as condutas que seriam consideradas erradas. Não necessariamente a conduta errada seria taxada como crime. O que eventualmente posteriormente veio a Lei 14.811 de 2024, que é a grande temática desse ano do projeto contra o bullying. Essa nova lei, ela vem para tipificar e para taxar as condutas como crime. E o que seria o bullying como um crime em si? É toda uma conduta intimada de uma forma sistêmica. Então isso quer dizer o quê? Pode ser uma conduta moral, pode ser sexual, social, discriminatória, qualquer uma das formas. Elas precisam ter um hábito. O que isso quer dizer dentro do ordenamento jurídico? Você praticou uma conduta criminosa, você fez bullying de uma pessoa. Passou um dia, você fez de novo. É considerado bullying. Porque você está em uma conduta habitual. O modus operandi do agente agressor é aquele que faz de fato a conduta, que é o criminoso em si. Ele vai criar sempre uma habitualidade. Então, se eu pratiquei o delito hoje, aí passa 15 dias eu pratico novamente. Aí passou mais um dia eu pratico novamente. Aí sim é considerado bullying. O grande problema dessa nova legislação é que ele trata ela como uma forma de sistemática. Se o agente ele pratica uma conduta única e exclusivamente sozinho, uma única vez, não é encaixada no delito de bullying. Ele só vai ser considerado delito de bullying a partir de uma forma sistêmica, habitual. Então a gente sempre vai tratar esse grande problema como se o agente pratica uma única vez o bullying, a gente não poderia responsabilizar ele? Essa é uma grande discussão que tem dentro da jurisprudência atual. Porque como ela é uma legislação nova ainda,
ainda a gente vai ter muita jurisprudência, muita discussão dentro do ordenamento jurídico. Como a legislação aborda a responsabilidade das escolas em casos de bullying entre os alunos? Certo. Bom, primeiro a gente tem que entender que a escola, por exemplo, a escola da APP aqui é uma escola estadual. Então ela pertence ao governo do estado. Como é o estado, ele detém responsabilidade objetiva. Isso quer dizer o quê? Toda conduta que causar um dano dentro do ambiente escolar é responsabilidade do estado. Isso quer dizer o quê? Que é diferente da responsabilidade civil subjetiva, que é as entidades privadas. Por exemplo, na responsabilidade subjetiva, eu pego e danifico o celular do Franz. Eventualmente, teve uma conduta, tem um nexo e tem um resultado. O celular dele foi quebrado. Se o Franz conseguir comprovar que eu tive dolo na vontade, isso quer dizer o quê? Que eu tive vontade em quebrar, ou se eu tive culpa por uma negligência ou imperícia, eu descuidei e acabei batendo sem querer e mesmo assim quebrou, cabe o dever de indenizar, que é o artigo 186 e 187 do Código Civil. Com relação à responsabilidade civil do Estado, ela é diferente. A responsabilidade civil do Estado ela é objetiva. Isso quer dizer o quê? Tanto se a conduta foi praticada e há um dano de fato, não precisa comprovar dolo e culpa quando é responsabilidade do Estado. Isso quer dizer, e não necessariamente a gente pode só incluir os diretores, como muitas vezes tem. Funcionários, qualquer funcionário de escola se praticou uma conduta comissiva ou omissiva, omissivo no caso, o agente deixa de praticar uma função no combate, cabe a responsabilidade objetiva do Estado. Em que medida o bullying pode ser considerado como crime? E quais são as punições previstas na legislação? Certo. Bom, o bullying passou a ser criminalizado de fato a partir da Lei 14.811 de 2024. Isso quer dizer que ela é uma novatio legis impégius. Não sei se vocês vão lembrar da aula da irretroatividade da lei penal. Como ela é uma norma que visa criminalizar, e os efeitos dela começaram a iniciar a partir do dia 15 de janeiro, isso quer dizer que toda a conduta praticada do dia 14 de janeiro para trás não vai incidir a nova lei penal. Ela só vai incidir a partir do dia 15 de janeiro. Com relação, primeiro, às condutas que não vão fazer parte dessa lei, o ordenamento jurídico, como ele tinha efetuado a Lei 13.187 em 2015, ela não tratava como um ato criminoso, só que a prática ela poderia derivar outras condutas. No crime de bullying, por exemplo. As condutas poderiam ser tratadas como um crime de ameaça, um crime de injúria, um crime de difamação. Então, não necessariamente a gente precisava da lei penal, taxar ela como bullying, para a gente responsabilizar quem de fato foi o agente criminoso. Bem como a gente sempre deixar claro que também, não só a escola tem a responsabilidade, mas também os pais eles têm o poder e o dever de impedir e coibir esse tipo de conduta. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, ele trata de crimes comissivos por omissão. Isso quer dizer o quê? Eu passei isso na aula, hein? Vamos ver se vocês vão saber essa. Acho melhor. A figura do garantidor, lembra? O agente ele vai ter a função do garantidor. O garantidor ele tem o poder e o dever de agir para evitar o prejuízo. Isso quer dizer o quê? Policial tem o poder de evitar o evento danoso. Policial ou pela lei, salva-vidas, bombeiros. Mas esse é que a lei dispõe. A lei também dispõe que seus pais, tutores, curadores também têm o poder e dever de cuidar, zelar. Então, se eventualmente os pais eles têm uma noção que o seu filho está praticando bullying e ele não trata como uma forma de coibir e parar as formas de violência dele, cabe sim a responsabilidade, tanto criminal quanto civil. Dentro da responsabilidade criminal, ele responde pelos crimes praticados como se ele tivesse praticado o crime. Então vamos colocar lá, o filho de A praticou violência contra o filho de B. Quando o A ele toma conhecimento disso e ele deixa de praticar o ato, ou seja, ele deixa de repelir a criança, o seu próprio filho, ele está agindo como caráter omissivo. Só que como ele tem a figura do garantidor, como ele é o pai, ele é o tutor, ele é o responsável, cabe ele sim a coibir. Então, nesse ponto,
ele vai responder como se ele tivesse praticado o ato. Então, nesse caso, se o teu filho tiver cometido o crime de ameaça, o pai vai responder como se ele tivesse praticado o crime de ameaça. Vocês entenderam? Sim. Entendi. Mas Bem como agora a nova legislação ela trata principalmente de coibir e taxar essas condutas como bullying, o primeiro ponto dela é que se você pratica uma conduta de bullying pessoalmente, tanto qualquer uma das formas que eu até trouxe, ataques físicos, insultos, comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, ameaças por qualquer jeito, pilhérias, que é piadinha sem graça, um isolamento social, que é uma das grandes boas condutas que ocorrem no próprio ambiente escolar, você vai ter uma pena de multa e somente isso. Inclusive, só existem dois crimes no ordenamento jurídico que não tratam prisões privativas de liberdade, que é o artigo 28 da Lei de Drogas, que são os usuários, e o crime de bullying. Só que o parágrafo único desse delito, ele especifica o cyberbullying. O que seria o cyberbullying? É todas essas condutas violentas no meio dos meios digitais. E aqui, nesse ponto, se eventualmente tiver um bullying em meios digitais, ele vai ser considerado, vai ter um tratamento totalmente diferenciado. Por quê? Porque aqui, nesse caso, a gente já vai tratar como pena. A pena vai ser de privativo de liberdade de 2 a 4 anos. Também multa. E ela também é taxada nos crimes da Lei de Crimes Hediondos. Por que foi colocada ela na Lei de Crimes Hediondos? Porque teve um caso não muito distante agora que teve repercussão nacional. O caso da adolescente lá que fizeram a fake news e tudo mais, falou que ela estava envolvida com um artista e eventualmente não era. E como ela sofreu muito violência física, violência moral, mensagens das pessoas mal educadas, assim, ela não teve mais meios, ela entrou em estado de depressão e acabou tirando sua vida. Se eventualmente o bullying ele tiver um evento moral e a vítima não tiver mais qualquer um meio, você vai responder por auxílio ao suicídio, ou instigar a pessoa ao suicídio. Nesse ponto foi colocado na lei de crimes hediondos como um ato de criminoso, mas somente será lei de crimes hediondos se for menor de 14 anos. Qual é o papel do advogado na orientação e defesa de vítimas de bullying e suas famílias? Olha, tanto o papel do advogado como a sociedade, em primeiro momento, é ver como a vítima está, colocar um pouco de sentimento em ver como que ela está se sentindo para eventualmente colocar uma responsabilidade em cima. A gente pode primeiro buscar um apoio, tanto psicológico, de saúde principalmente, e depois ver os aspectos jurídicos. Dentro do aspecto jurídico, a gente pode buscar tanto a responsabilidade criminal, bem como a responsabilidade civil. Na responsabilidade criminal, ver qual a conduta foi praticada pelo agressor e taxar ele e oferecer uma notícia aos crimes para a Polícia Civil, para eventualmente abrir um inquérito e investigar quais são as causas e se eventualmente for também em âmbito digital, ter a oportunidade da Polícia Civil buscar, ver se o agente agressor não está com uma ou mais pessoas praticando esses delitos na internet. Principalmente o que mais ocorre é em salas de jogos virtuais. Como as pessoas estão num ambiente digital, elas acham que ela é uma terra sem lei. O que não é verdade. Se você mesmo praticou uma conduta criminosa no aspecto digital e mesmo assim você acha que você vai estar isento, o que é uma total mentira, você vai responder por um processo. No outro ponto, na responsabilidade civil, a gente vai buscar qual o dano moral, o que causou, quais os aspectos. Se a vítima necessariamente ela teve um dano e ela foi um dano moral e vai precisar, por exemplo, gastar com psicólogos, gastar com médicos, com medicamentos, é possível sim os pais eles buscarem a responsabilidade civil do agente agressor. O que diferencia muitas vezes dentro da responsabilidade civil
é que você pode tanto colocar o menor que praticou ele para poder indenizar, bem como o pai indenizar. O que difere, por exemplo, da lei penal. Necessariamente, a regra da lei penal é punir o agente criminoso, o agente que praticou a conduta. No aspecto civil, a gente pode tanto colocar o seu pai quanto o agente agressor. Mas, priorizamente, se você for fazer uma ação, colocar primeiro o agente agressor. É muito bom a gente saber disso, né? Pra gente ir atrás dos nossos direitos, conhecer os nossos recursos e poder tomar medidas, né? Sobre os casos que a gente tem sobre o bullying. Verdade, amiga. Professor, quais são os recursos legais disponíveis para lidar com o caso de cyberbullying, considerando a natureza digital das agressões? Certo. O cyberbullying, a gente pode, como o processo penal admite todos os meios de provas, a gente pode retirar tanto gravações quanto print de conversas. Eventualmente, se você conseguir ter testemunhas também para fundamentar as suas alegações, seria de grande valor. Bem como sempre buscar o apoio policial para a gente fazer uma investigação de fato, como que está sendo lidando, se eventualmente é só dentro daquela plataforma, bem como a gente tratar os próprios aplicativos, que agora já tem umas grandes discussões, qual que serão as responsabilidades dos aplicativos, principalmente os que a gente mais usa, assim, aplicativos sociais, e qual que vai ser a responsabilidade, como que é a forma que a gente vai exercer um controle deles. A gente poderia, por exemplo, atualizar os mecanismos se determinadas palavras serem proibidas de ser digitadas nos próprios meios digitais, assim. Não seria uma espécie de censura, mas seria uma espécie de controle mesmo, de fato, da qualidade do que você vai falar. Concordo com o senhor plenamente. E o que podemos fazer para atualizar o mecanismo de combate para o bullying? Eu acho que para a gente atualizar esse mecanismo é preciso uma união, tanto dos órgãos jurídicos, principalmente se a gente começar a escutar mais os professores e ver as reclamações que eles têm, para a gente iniciar um mecanismo para a gente começar a coibir palestras, mostrar como essas atitudes elas são erradas, análise dos psicólogos, quais são os danos que podem eventualmente causar o bullying, tratar tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público e a própria OAB, fazer uma atuação direta para a gente sempre buscar analisar e sempre tentar passar uma informação de como a gente pode melhorar essas condutas. E a nossa escola tá sobre o mês do bullying. A gente está desenvolvendo projetos sobre isso, porque é um tema muito importante para a gente debater na sala de aula, até então fora também. E aproveitando já, abordando, né, que o tema é sobre o bullying, eu queria dizer para vocês que sofrem bullying não ficar calados. Vocês conversar com professores, comunicar a direção, se não tem abertura com os pais, falar com um amigo, algum parente. Porque bullying não é brincadeira, gente. Às vezes pode começar numa brincadeira, mas terminar num nível que não é muito legal, né? Pode acabar levando a gente numa ansiedade, numa depressão ou até mesmo no suicídio, né? Então, se cuidem e não se calem de jeito nenhum. Como eu sofri bullying, provavelmente quase todo ser humano já sofreu, eu queria ver com vocês se vocês em algum dia, eventualmente, acabaram sofrendo o bullying e como que vocês lidaram. Vai, amiga, fala você primeiro. Sim, eu já sofri. Tipo assim, no começo, quando eu sofri bullying, igual o senhor falou, eu também não entendia muito, eu achava que era brincadeira, só que chegou no nível que começou a incomodar ali, aí eu não sabia pra quem falar, né, porque até então, na escola que eu estudava, não era tão, acolhedora que nem o app. Já então, eu comunicava a direção e pra eles era brincadeira de alunos e até então tava tudo bem, até certo. Até chegar a começar a elevar, eu começar a desenvolver alguns problemas assim, né? Mas hoje em dia é uma coisa que eu não ligo muito e eu penso que se eu tenho que diminuir outra pessoa é porque o problema tá em mim. E é isso, eu não ligo muito, porque já passou, eu era criança, mas querendo ou não, no fundinho às vezes incomoda, né? É verdade. Mas hoje em dia eu já superei, já sou superada. É verdade.
Acho que o grande problema com relação ao bullying é que ele sempre inicia com uma coisa tão boba, tão pequena, como fosse um trabalho de formiguinha. Aí você vai colocando um grão de areia, mais um grão de areia, mais um grão de areia. E quando você vai ver, a sua prática criminal já está num evento maior. Por exemplo, você começa com uma palavra de baixo calão, querendo ofender, você pode terminar com uma agressão, que eventualmente pode levar a uma lesão corporal, pode levar ao instigamento a um suicídio, tratar essas pessoas também com um evento de depressão. Então a gente sempre tem que tentar coibir ela no máximo. A partir do momento que a gente teve a ciência que está ocorrendo, não importa se ela foi de pequeno ou grande valor, a gente sempre tem que coibir ela para sempre tentar deixar de qualquer forma assim, o efeito menos danoso para a vítima. A gente sempre tem que cortar o mal pela raiz. Verdade. Ai, gente. Ai, muita pergunta muito pessoal, né, mas... Eu não sei se vocês lembram aquela época, acho que foi em 2017, não, 17. Aquela época daquele aplicativo da Baleia Azul. A polêmica Baleia Azul. Na época eu era gordinho, agora eu sou magro, eu sou fitness, graças a Deus. Tô brincando, é que eu cresci, tá? Mas eu, tipo, não ligava com o meu corpo, né? Aí o povo começou a me chamar de Baleia Azul. Olha lá, a Baleia Azul vai vir te suicidar. Tipo... Inclusive, uma das brincadeiras que no teatro do professor de geografia, que eu... Nossa, é verdade. Por isso que eu falei que lá nós estamos me sentindo no mar, nunca vi uma baleia de perto. E é isso. Mas tipo, eu não ligar. Mas é verdade, eu não ligava. Eu nunca liguei pra esse tipo de coisa. A única coisa que eu ligava mesmo... Que pecado. que eu ligava mesmo era o povo falando da minha sexualidade. Mas o resto... Eu até por causa tipo, eu falei que... o que eu vou discutir com uma pessoa que não vai me agregar em nada, né? É só isso. Agora eu não gosto que fala da minha sexualidade. Aí vai ver a baiana rodar assim. Vai conhecer Jesus. Vai conhecer Jesus. Não, mas não Jesus, Cristo. O Jesus do diretor Alex, tá? Que ele é bravo. Ele que resolve esses problemas. E é isso. Enfim, né? Como todos nós já sabemos do bullying. Mas e se acontecer um negócio? Tipo, a pessoa que tá cometendo bullying, ela pode estar sofrendo bullying também. Aí, pra descontar todo esse ódio, essas coisas, tristeza, vai e faz a mesma coisa com outra pessoa. O que podemos fazer nesse tipo de caso? É um mecanismo comum assim, de defesa do ser humano. Sempre, quando a gente está sempre em estado de agressão, é sempre comum, ao invés de a gente tentar compreender, a gente praticar a mesma conduta. Se eventualmente você está no seio familiar e sua criação ela é vinculada à violência, a partir do momento que você conviver em sociedade, você vai praticar esse ato, porque é uma coisa natural dentro da sua casa. O que não é de forma correta. A gente sempre tem que buscar, a gente que está sofrendo bullying, primeiramente, buscar como que ele está vendo, mostrar como é errada a conduta, e mostrar mesmo até que as condutas dos seus tutores elas são violentas. E esse é um dos grandes desafios do bullying, assim, a gente tentar mostrar para o agressor que a sua própria criação ela foi criada em meio violento. Então, para a gente quebrar o paradigma, cortar esse mal, é um complexo muito difícil. Concordo. Mas a gente sempre tem que buscar combater a violência. É verdade. O que eu acho mais engraçado é que essas pessoas que cometem bullying sempre são as pessoas que se acham, tipo, o cara que... Sim, também pode ser um mecanismo de defesa. Como você não tem muito agrado familiar, você sempre quer estar de uma forma de chamar atenção. E a escola é um lugar que te dá a oportunidade para você chamar atenção. Se você pratica uma violência, tem pessoas que acham que violência é uma coisa bonita. Se você pratica uma violência, nossa, vai todo mundo me olhar, vai todo mundo gostar de mim. E só que as consequências desse resultado é completamente o oposto. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor não fosse advogado, o senhor exerceria outra profissão? Eu tinha um antes. Era ser químico. Eu sempre gostava de dar aula de química com coisa nada a ver. Eu sempre gostei tanto da parte de literatura, língua portuguesa, a parte da sociologia, filosofia. Só que eu tinha uma professora que é muito legal. Talvez vocês conhecem, a esposa da professora Alex, a professora Carol. Ela deu aula pra mim.
Ela foi minha professora de Ela química. não me deu aula, mas se puder. Eu tive o privilégio de ser aluno dela e ela me fez apaixonar por uma coisa que era química. O que, contrariamente física, eu sempre detestei. Quem gosta de física? Nada contra quem Nada dá aula de contra, professora. quem Nada faz contra. física, jamais. Nem biologia, nem geografia, nada contra. Verdade. Eu gostava de Aprendi geografia. muito globalização, gente. Aqui, gente, eu tenho uma foto no quinto ano, uma foto na época que aconteceu. Eu não parei. Essa daqui é a foto, eu sou de camisa Eu de branca. camisa branca com verde. Ah, eu era meio inchadinho. A gente fica inchado das porradas da vida, não era gordura, jamais. Ai, peraí. Não ir. Tá vendo? Da roça, né? Aí, gente, ó. Isso, mas não tem vergonha, era muito bonito. O que importa é que Verdade, ele continuei tinha até bonita bigode, né? ainda. E é isso, eu não vou ligar pra opinião dos outros. Cabe lembrar que essa atualização da Lei 14.811, o crime de bullying é considerado um crime subsidiário. Isso quer dizer o quê? Que se eventualmente a prática desse delito ela for maior do que o próprio tipificado, ele vai deixar de responder pelo crime de bullying. Como que seria nesse caso? Imaginemos uma violência física e aí o agressor ele causa lesões corporais de natureza grave. O agente agressor ele não vai responder pelo crime de bullying, embora ele tenha praticado. Ele vai responder pelo delito de lesão corporal. O que muitas vezes acaba acontecendo também eu sou menor de idade, então, portanto, eu não respondo pelos meus atos, o que é uma completa mentira que eu já trouxe para os meus alunos. Verdade. É que eu falo, o que acontece? O Código Penal é aplicado para pessoas imputáveis. Isso quer dizer que a partir dos 18 anos você é responsabilizado pelos seus atos. Mas se você eventualmente pratica um delito com 17 anos para baixo, você também cabe responsabilidade criminal. Não necessariamente criminal. Como que a gente trata? Trata pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o agente agressor ele vai responder por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal, nesse caso. Isso cabe uma pena de 1 a 3 anos e, dependendo se eventualmente ocorrer morte, a prisão dele pode ser efetivada até os 21 anos, bem como a pena de multa e as prestações do processo. Pior, eu lembro dessa aula. Não estava dormindo nessa aula. Acho bom. Verdade, professor, eu concordo com você. Você, estudante, jovem, adolescente, adulto, se você está sofrendo bullying, procura comunicar com a sua família primeiro o que está acontecendo com você. Não se isola. Fala o que aconteceu, fala que a pessoa fez isso. Aí, se você estuda em uma escola, conversa com a direção, com a coordenação, para tentar resolver o problema. E outra, você que sofre bullying, não tenta resolver por conta própria, que só vai piorar a situação. Porque tem crime, tem várias punições que pode acontecer. Então não perde o seu direito. Agora eu vou passar para o meu colega, o professor Renan. Então, agressor, a partir da sua conduta, normalmente você acha que não é fato típico, criminalizado. Mas de fato atualmente cabe tanto responsabilidade criminal bem como a civil. Então, gente, o episódio de hoje foi esse. Eu quero agradecer ao professor Renan por ser o nosso professor, né, por ter aceitado o convite e principalmente por ter dado as honras de ser os primeiros alunos dele, que é a primeira vez dele em sala de aula. Eu tenho certeza que vai ser um momento inesquecível na vida dele. Principalmente eu e o Franz, né, porque a gente incomoda ele. Mas enfim, eu quero agradecer ao Franz também por ter me ajudado no episódio, sempre estar comigo, ao professor Pedro, a Edna, a direção, a coordenação, por sempre estar dando apoio pra gente, ajudando a gente no podcast e nas coisas da nossa escola também. Então é isso, gente. Fiquem ligados ao nosso 6º episódio e até a próxima. E é isso, gente. Pra finalizar, eu quero que vocês entrem na nossa conta lá. Tem um baita de um joinha assim. Curte bastante. E se inscreve no link, tá? E outra, vou estar compartilhando o link com vocês do 5º episódio pra você estar assistindo. E é isso. E fica ligado no 6º episódio, que já estamos aí. E é isso. E pra você que é estudante da nossa escola também, quem quiser que a gente traga uma pessoa do agrado de vocês, comenta lá ou converse diretamente com a gente aqui na escola. E é isso. Vai se um dia pode ser você, estudante da escola, professor Antônio Pinto Felipe. E é sobre. Obrigado a todos. E é isso, gente. Obrigado, professor, por ter aceitado o convite. Obrigado
Professora Edna, por estar sempre nos ajudando. Obrigado, professor Pedro. Obrigado à coordenação, à direção, por sempre estar apoiando a gente. E é isso, gente. Vamos encerrar o nosso episódio de hoje. Espero que vocês gostem, que é um assunto muito delicado de se falar. E você que está sofrendo bullying, não tá ali não, tá? Procura ajuda imediatamente, converse e é isso. Muito obrigado, tchau, tchau, até o próximo episódio.